14 de março de 2026, sábado. E hoje, o que nós sempre alertávamos, que a velha mídia tentava esconder de você, agora se torna oficial. E está escrito: o ministro André Mendonça abriu a caixa preta do Banco Master e da Suprema Máfia. Prepare-se, porque o dossiê de hoje vai virar o estômago aqui de Brasília. Vamos revelar as supostas propinas para Davi Alcolumbre, Dias Toffoli e também a PF, que está já avaliando em passos largos e avançados a delação premiada do Daniel Worcaro como 10 vezes maior do que a da própria Lava Jato. E o cerco jurídico agora se fecha também contra o próprio ministro Alexandre de Moraes e outros. Acomode-se, porque a verdade finalmente parece que venceu o segredo. Então, já vou colocar aqui na tela as nossas matérias. Enquanto isso, já deixa o seu like, curta, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal, que eu não sei se isso vai passar de novo aí para você, tá bom? E como eu digo sempre, vem comigo para ficar atento, né? Se você quer ficar atento, tem que estar antenado nas notícias, meu amigo. E olha aí, já na primeira bomba. Espera aí que eu vou voltar de novo. André Mendonça traz novos detalhes chocantes dos crimes do Worcaro no seu voto. E sim, nós vencemos, porque o STF manteve a prisão do Daniel Worcaro. Mas o que eu quero mais te mostrar agora é que o André Mendonça trouxe aí revelações de detalhes chocantes dos crimes no seu voto de 23 páginas. Primeiro detalhe bombástico: a Polícia Federal analisou apenas um celular do Worcaro. Ainda tem 8 por examinar. Ou seja, tudo que nós descobrimos até agora, contratos milionários, mensagens com Moraes, degustação de uísque em Londres, tudo veio apenas de um celular. E tem 8 ainda que nem foram analisados. Imaginem as bombas que ainda vão explodir. 2.2. Mendonça comprovou que o grupo A Turma não era um mero grupo de WhatsApp, como alegou a defesa do Worcaro. Não, era um grupo armado que praticava ameaças e violência. E olha o exemplo que o Mendonça deu. Um ex-capitão do barco do Worcaro foi ameaçado por 7 milicianos controlados e contratados por Worcaro. Terceiro, esse grupo armado ele ainda está ativo. O Mendonça revelou que essa turma pode até ter 6 membros que ainda não foram identificados e que estão por aí, à solta. Quarto, durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal interceptou na BR-381 2 suspeitos do núcleo tecnológico da organização, chamados aí de Os Meninos, responsáveis por hackeamento e invasão digital. Quinto, Mendonça revelou que existe uma investigação específica sobre o Projeto DV, uma tentativa aí do Worcaro de arregimentar influenciadores digitais, oferecendo até 2 milhões de reais para veicular, gente, conteúdo favorável ao Worcaro e para questionar o Banco Central. Sexto, olha quanta coisa. Mendonça mostrou que existe um risco concreto de fuga. Worcaro está tentando vender uma aeronave avaliada em 538 milhões de reais e querendo vender aí por 80 milhões de dólares. Sétimo, o bloqueio de 2,2 bilhões de reais na conta do pai do Worcaro lá na Reag. A defesa negou que existisse esse dinheiro aí, mas o Mendonça provou que o bloqueio já tinha sido determinado por Toffoli em 14 de janeiro. Gente, 2,2 bilhões de reais na conta do pai, na Reag, aquela gestora investigada por lavagem de dinheiro do PCC. Então nós temos grupo armado ativo, hackers à solta, tentativa de venda de aeronave, bilhões escondidos, projeto de manipulação de influenciadores digitais, 8 celulares ainda não analisados. E Mendonça rebateu ponto a ponto todos os argumentos da defesa em 23 páginas técnicas e devastadoras. Isso mostra que quando você tem um ministro sério investigando, as provas aparecem. E a justiça funciona. Parabéns ao ministro Fux e ao ministro Nunes Marques por fazerem a coisa certa e acompanharem o voto do Mendonça pela prisão do Worcaro. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos, porque a qualquer momento nós poderemos ter uma delação explosiva do Daniel Worcaro. E aí, André Mendonça, são os comentários do Deltan Dallagnol, né? O cara que fala com autoridade porque já foi ali da PGR, né, da Procuradoria-Geral da República, já esteve no papel de acusador na época da Lava Jato e conhece bastante as entranhas aí do sistema acusatório, do sistema policial, então não é para qualquer um esse tipo de coisa. Essa guerra dos influenciadores digitais,
você sabe que foi denunciada, na verdade já tinha sido denunciada, ninguém botou muita fé, e aí depois o próprio Rony Gabriel, que a gente comenta aqui bastante, fez uma denúncia, simulou que iria aceitar, pegou o contrato, não recebeu o dinheiro e foi lá na polícia e entregou tudo. E aí reacendeu isso tudo. Agora, aqui o que me chamou a atenção foi essa tentar vender uma aeronave de 538 milhões. Enquanto a justiça bloqueava seu patrimônio, ele estava tentando vender essa aeronave. Ele já sabia que tudo ia ser bloqueado. Ele já tinha percebido que não adiantava ter o couro grosso aí com os apoios dos altíssimos seres supremos, né? E aí estava tentando esconder 2,2 bilhões na conta do seu pai, vender uma aeronave de 538 milhões. Ora, só aí já tem aí quase 3 bilhões devolvidos aos cofres públicos. Tá bom, perto dos 54 bi que já está de rombo no FGC, né? Falta aí alguma coisa, né? Então, meus amigos, além dos celulares, e são 9 aparelhos celulares, 9. E nenhum completo ainda foi quebrado. Agora, eu pergunto, se for o celular que ele mais, né, movimentava, esse primeiro, talvez nós não tenhamos esse volume de informação aí nos próximos, né? Talvez a gente diminua o volume de informação nas próximas quebras de celulares, né? Então, meus amigos, é isso. Eu vou colocar a próxima e nós vamos fazendo o link aqui das notícias, porque hoje esse começo vai falar justamente sobre um especial Vorcaro. Olha aqui o que no Braddock Show já deu lá no Braddock Show, né? O Vorcaro anotou no celular nomes de todos os delegados da Polícia Federal, 27 dias antes de ser preso, tentando fugir para o exterior. Então, a matéria tá lá no Braddock Show, tá, meus amigos? A outra no perfil do próprio Deltan, perfeito? Então tá aqui no Braddock Show a fonte. Vorcaro anotou no celular o nome de todos os delegados da Polícia Federal 27 dias antes de ser preso tentando fugir para o exterior. E mais, advogado de Vorcaro disse: estamos infernizando o juiz, horas antes da primeira prisão. O Estadão revelou detalhes inéditos do celular de Vorcaro, que mostram como ele se preparou para fugir do país no dia da primeira prisão, em novembro. Em 21 de outubro, 27 dias antes, Vorcaro registrou anotações do celular, registrou nas anotações do celular o nome de todos os delegados da Polícia Federal que participaram de reunião sigilosa com o Banco Central sobre o caso Master. Em outra anotação, escreveu que recebeu as informações de amigos no Banco Central. No dia 16 de novembro, anotou o nome do juiz Ricardo Leite, com a pergunta: vocês são próximos? Usando mensagem de visualização única no WhatsApp para destinatário não identificado. Na manhã do dia 17, seu advogado, Valfrido Vander, ligou com um assunto importante. Vorcaro cancelou compromissos, agendou jatinho e anunciou venda do Master ao grupo Fictor. Para a Polícia Federal, a venda foi uma cortina de fumaça para justificar a viagem ao exterior. À tarde, Vander enviou petição ao juiz dizendo que medidas cautelares eram desnecessárias. Ricardo Leite já havia decretado a prisão minutos antes. Vander então ligou diretamente para o juiz e mandou prints da conversa a Vorcaro com a frase: estamos infernizando o cara. O cara é o juiz, tá, gente? Vorcaro foi interceptado no raio-x do aeroporto de Guarulhos às 22 horas. O escritório Varden afirma que agiu dentro da lei, abre aspas, no exercício combativo da advocacia, fecha aspas. A PF chama de tentativa de obstrução com informações obtidas por meios ilícitos. Também Braddock Show tirou essa matéria lá do Estadão, tá?
Então, vamos continuar aqui, que hoje eu já falei que tem um especial de Vorcaro, né? Vamos continuar aqui, porque em 24 horas, Vorcaro comprou cotas de fundo por 2,5 milhões e vendeu por 294 milhões. Esse cara, ele é literalmente um multiplicador de dinheiro, né? Como pode? Entre o Natal e o Réveillon de 2023, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro comprou cotas de um fundo por 2,5 milhões e as revendeu por 294 milhões. A valorização instantânea de 11.500% em apenas um dia foi registrada em sua declaração de imposto de renda de 2024 e enviada à CPI do crime organizado, na qual Vorcaro listou seus ganhos de capital obtidos no ano anterior. Também tiraram lá da agência O Globo, Valor. Isso aqui tá lá na Folha de São Paulo, viu, meus amigos? E tem mais. Calma que não acabou do especial não, né? Essa aqui tá um pouquinho antiga porque já passou, mas eu vou mostrar para vocês. Mota e Ciro Nogueira procuram Moraes após aparecerem em diálogos de Vorcaro. Então, essa aqui saiu anteontem, tá lá no Danúzio, tá, pessoal? Danúzio repostou que o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o senador Ciro Nogueira procuraram o ministro Alexandre de Moraes do STF após serem mencionados em conversas recuperadas pela Polícia Federal do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, do Master. Segundo o Metrópolis, os três se encontraram nos últimos dias para discutir as possíveis consequências jurídicas das citações. Até onde se sabe, nenhum dos dois parlamentares é oficialmente investigado no inquérito, o que é um absurdo, né? Porque já devia estarem, né, incluídos no inquérito e todos eles investigados, inclusive o próprio ministro, né? Nos diálogos trocados com a então namorada, a influenciadora Marta, Vorcaro descreve Ciro Nogueira como um dos meus grandes amigos de vida e comemora uma iniciativa legislativa do senador que ampliaria a cobertura do Fundo Garantido de Crédito de 250 mil para 1 milhão por CPF. Imagina vocês se esse rumbo pudesse alcançar 1 milhão de FGC. Ao invés dele estar tirando agora 54 bilhões, ele ia zerar o FGC, zerar. E outra coisa, todo mundo era amigo dele, todo mundo era amigo, frequentava as casas, as festas, as mansões, bebia os vinhos, charutos, voava, viajava, Europa, jatinho, tudo. Na hora que a cobra fuma, não fica um amigo. Inclusive, o próprio Ciro Nogueira, pelo que parece, era muito próximo mesmo de Vorcaro, e aí pulou fora. Então, vamos voltar aqui, pessoal, desculpa o adendo. A proposta, conhecida como Emenda Master, olha o nome da emenda, parece eu chamando de IBA Master aqui, né? Foi apresentada pelo senador 10 dias após Vorcaro comparecer ao casamento de sua filha em Angra dos Reis. Ciro Nogueira nega proximidade com o banqueiro e qualquer conduta irregular. Hugo Mota aparece nas mensagens em referência a jantares na residência oficial dos presidentes da Câmara com empresários. Nas conversas, Vorcaro menciona ainda encontros com o próprio Moraes, incluindo um relato de abril de 2025 em que o banqueiro diz ter se encontrado com o ministro em Campos do Jordão. Moraes negou ter recebido as mensagens atribuídas a ele, classificando as informações como ilações mentirosas. Não é a primeira vez que o Moraes chama a mídia de mentirosa e depois a mídia vai lá e prova que quem está mentindo não é ela. Então, ó, eles pegaram a fonte, o Danúzio postou agora, ontem, mas saiu no Metrópole dia 12 de março. E aí o que acontece? Muitas dessas informações acaba saindo nos veículos oficiais e depois todos os comentaristas ou os palpiteiros, os que falam as suas opiniões aí nas redes sociais, igual eu também, pegam um dia talvez depois, dão uma analisada, cruzam algumas informações e trazem aqui o seu ponto de vista. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês, porque é muito importante. Deixa eu colocar aqui para vocês, além dessas aqui de Vorcaro, eu vou trazer aqui para vocês só mais essa aqui. O banqueiro Daniel Vorcaro transferiu ao menos 700 milhões em ativos. Deixa eu botar na outra tela. Isso aqui está lá na Vero Notícias, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Ele enviou 700 milhões a offshore durante tratativas com o BRB.
E antigamente esse povo dava um jeito de esconder dinheiro e a polícia também vai se atualizando e acaba pegando hoje offshore, dinheiro em ilhas britânicas virgens, paraíso fiscal, e acaba que numa cooperação, e ainda mais se os Estados Unidos quer ajudar o Brasil, quiser realmente contribuir para poder devolver todos esses desvios bilionários, acaba que até esses paraísos fiscais ficam numa sinuca de bico e vão sim contribuir para as investigações, porque nós sabemos que essa vergonha já tomou níveis internacionais para o Brasil e também aqui para o nosso BRB, que está incluído nesse esquema de desvios bilionários do Master. Então, o Daniel Vorcaro transferiu ao menos 700 milhões em ativos do Banco Master para uma holding no exterior, durante negociações para a venda do banco ao BRB, posteriormente negada pelo Banco Central. As informações constam em alerta do COAF, obtido pelo jornal O Globo. Segundo o relatório, entre janeiro e julho de 2025, o banco realizou movimentações em fundos de investimento que tiveram as contas repassadas para uma empresa de Vorcaro nas Ilhas Caimã. O que eu falei? Eu não li a matéria antes para vocês, tá, pessoal? Antes de vocês. De acordo com o Globo, o Banco Central determinou a indisponibilidade de bens da offshore, apontada como uma das controladoras do Master. O Banco Central determinou a indisponibilidade de bens da offshore. Então, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês faz sentido. Minha opinião não está tão desconectada da realidade. E agora eu quero trazer para vocês um carrossel que também vai fazer essa teia de conexões de tudo que está acontecendo agora aí do Banco Master, do Daniel Vorcaro, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui na tela o carrossel. Espera aí. Agora é o seguinte, eu queria dar um jeito de aumentar essa letra, mas ela ficou numa diagramação aqui diferente. Acho que eu consegui. Consegui, né? Ficou melhor para vocês agora, Maravilha. Só não vai aparecer tudo. Tá lá no Instagram do Wilson Pedroso, perfeito? Tá aqui a fonte, já estou mostrando para vocês na frente, que é para eu não esquecer, beleza? Comenta aí o que você tá achando dessas denúncias aí do Daniel Vorcaro, tá? Então, um juiz que aparece em mensagens com um banqueiro investigado por desviar 26 bilhões bloqueia a entrada de representantes dos Estados Unidos no Brasil. Você sabe o que ele está falando, né? Censura, prende, decide sozinho quem fala e quem cala. E ninguém pode tirar ele do poder. Alexandre de Moraes virou o dono do Brasil. Alguém vai conseguir parar ele? Vamos pro lado aqui. Aí tem a fotinha do Alexandre de Moraes aqui, né? Como ninguém quer ver também, que todo mundo já está cansado de ver essa careca, ou essa cara feia, quer dizer, desculpa. Bolsa tem que rir às vezes, né, pessoal? Tornar um pouquinho divertido, porque, meu Deus, é cada notícia. Eu não sei como é que ainda não está afastado, mas vamos lá. Bolsonaro internado na UTI, 72 anos, broncopneumonia. Moraes nega prisão domiciliar. Ex-presidente com quadro grave no hospital. Enquanto isso, Moraes está em mensagens com o próprio Vorcaro. E ninguém investiga, né? Nada acontece. Incrível. Trump manda assessor ao Brasil. Moraes veta. Desde quando o juiz manda mais que presidente? Desde quando toga vale mais que soberania nacional? Lula se curva, Itamaraty obedece e o Moraes provoca a maior potência do mundo sozinho. Porque ele pode e ninguém para ele. Eu discordo, vou dar logo minha opinião, senão depois eu não vou lembrar lá na frente. Olha, tenho certeza que isso aqui já está muito bem combinado. Lula e Moraes já fizeram isso de conchavo. Eles estão tentando cutucar a onça com vara curta, o homem de laranja lá, Donald Trump. Eles querem tirar o homem do sério para ter uma desculpa, seja lá do que for, para justificar o desastre que será a campanha de Lula, o desastre e o futuro de Moraes, que ele já sabe qual vai ser. Então não tem outra explicação, porque é humanamente... É a coisa mais idiota do mundo, desculpa a palavra, pessoal, mas é a coisa mais idiota do mundo, caçar uma briga numa altura dessa que está a geopolítica mundial, as guerras estourando, os Estados Unidos não está se importando, está com as tropas tudo aqui na América Latina e os caras dando motivo
aí para o pior acontecer com a gente. Mas vamos lá. Moraes aparece em mensagens vazadas com Vorcaro, banqueiro que desviou 26 bilhões de aposentadoria de servidor. E aí Moraes apagou as mensagens, isso mesmo, apagou. O juiz que prende por obstrução de justiça obstruiu a própria investigação. E quem investiga o inquisidor? O inquisidor? Ninguém. Por quê? Ele é a última instância. Não é só ele, né? Tem outro aí que fez o mesmo modus operandi, né? Só que tem dias ruins e tem dias muito tófoles. E tem mais. Débora, 39 anos, cabeleireira, mãe de 2 filhos. Pichou, perdeu o mané na estátua do STF no 8 de janeiro. Pichou não, ela escreveu com batom. Moraes condenou ela a 14 anos de prisão. 14 anos por picho. Não é picho, batom não é picho, não deixa tinta não. Saiu com água e sabão. Homicida pega menos, estuprador pega menos, mas mulher que pichou estátua com batom, abro aspas minhas palavras, pega 14 anos de prisão por crime de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, armada e conspirado. Gente, isso é um absurdo. Uma suposta farsa da trama golpista. E tem mais, Débora, 39 anos, isso é a mesma, né? Deixa eu te explicar o pior. A pior ditadura é a do judiciário. Isso eu já publiquei nas minhas redes sociais várias vezes. Porque ditadura militar você derruba com revolução. Ditadura presidencial você tira com impeachment. Mas ditadura judicial não tem para onde recorrer. Porque quem julga o juiz supremo é ele mesmo. É a ditadura perfeita. E aí, ó, esse aqui, ó, é outro que vai cair mais cedo ou mais tarde. E esse aqui também, eu acho um completo absurdo ele agora está ter pego sua carteira da advocacia para poder tentar advogar. Não deveria, na minha humilde opinião. E tem mais, pode aguardar que muito provavelmente vai acabar virando advogado de Moraes, de Toffoli, de Ibanez Rocha, de toda essa trupe aí que tiver ligada a Vorcaro. Porque é assim que é o modus operandi. Então, foi ministro? Cara, não advoga. Pronto, simples assim. Você não vive em democracia, vive em ditadura judicial, porque democracia não se aceita. Juiz que aparece com investigado e apaga provas, juiz que censura por assessora sem ordem judicial, juiz que nega tratamento médico a adversário político, claro que é política a decisão, juiz que provoca Estados Unidos da América sozinho. E Moraes faz tudo isso, sem ser eleito, sem poder ser tirado, sem instância superior. Aí volta, o que eu digo sempre aí do erro, é o Alcolumbre. Hoje é Alcolumbre, mas já foram vários e todos serão responsabilizados. Olha o que esse cara concentra nas mãos. Inquérito das fake news, investigação do 8 de janeiro, censura em massa coordenada por assessora, prisão sem julgamento, apagou mensagens com o Vorcaro, ele é polícia, promotor, juiz, carrasco e criminoso. Tudo ao mesmo tempo. E não tem para quem apelar. É a tirania perfeita de 129 milhões, faça as minhas aspas, ao comentário do Wilson Pedroso. E tem outro absurdo, Moraes bloqueia Trump, humilha Brasil internacionalmente, Moraes aparece com Vorcaro, apaga mensagens, Moraes nega domiciliar para Bolsonaro doente, questão de segurança, Moraes censura via assessora, proteção da democracia e o sistema protege ele. Porque derrubar Moraes é expor o Brasil, é expor que o Brasil virou uma farsa democrática. E eu tenho dito isso há muito tempo. E aqui não é sobre defender Bolsonaro, Lula ou qualquer outro nome. É sobre você não ter direitos. Porque quando o juiz apaga a prova contra si mesmo, censura via assessora sem ordem judicial, nega tratamento médico por vingança política e provoca os Estados Unidos, sozinho, você não é cidadão, é súdito. E súdito não tem para quem apelar, só obedece. Tá a cara feia dele de novo aí, eu não vou mostrar não, que eu peguei um ranço, um asno da cara dele. Enquanto isso, Bolsonaro na UTI, vômitos, calafrios, 72 anos, eles estão matando Bolsonaro aos poucos, torturando, gente. Me desculpa a sinceridade. Não é contra os direitos humanos essa prisão do Bolsonaro. Moraes fica na papudinha.
Diz, né? Fica na papudinha para Bolsonaro. Débora, 14 anos, por escrever com batom. Minhas aspas que eu troquei por picho aqui. Vorcaro com mensagens de morais apagadas. Ninguém investiga. Fora o Toffoli, né? E Brasil aceita calado. Porque não tem para onde recorrer. Quando o STF é o ditador, acabou o jogo. E aí o sistema se blinda. Congresso acovardado, STF cúmplice, Lula precisa de Moraes para esmagar adversário, Trump bloqueado, oposição presa ou censurada. E não tem instância superior para recorrer, é a ditadura sem saída. Abro minhas aspas, que muitos avisaram, Daniel Silveira, o próprio Roberto Jefferson e mais uma légua de pessoas vem avisando isso há muitos anos. O próprio Bolsonaro e talvez esses bilhões aí desviados, os milhões que foram pegos aí de contratos e as decisões todas, na minha opinião, hoje são passíveis de nulidade. Muito mais pelo argumento do que disseram para Sérgio Moro quando ele foi eleito, foi indicado para ser ministro da Justiça. Agora, a questão do Bolsonaro, o Lula e principalmente com agora a ida do Fábio Chó para o gabinete do Moraes, nomeado num cargo de confiança. Então, é que tá na cara, né? Deixa eu repetir devagar. A pior ditadura é a do judiciário. Por quê? Ditadura militar derruba com revolução. Ditadura presidencial tira com impeachment. Ditadura judicial não tem para onde recorrer. Quando quem julga é quem oprime, acabou. É a tirania perfeita. Bom, pessoal, tá aqui, agora ele faz o merchan dele, beleza, maravilha, obrigado pelo conteúdo, pelo carrossel. E hoje aqui em Brasília, foi um dia muito triste aqui em Brasília, porque, infelizmente, tivemos a notícia que um grande amigo meu, o deputado Paulo Fernando, veio a falecer, foi encontrado com um mal súbito, e eu quero trazer para vocês aqui a matéria do Metrópolis como uma forma de uma homenagem mesmo a esse cara que é um cara ímpar do bem, tanta gente mal aí, tanta gente ruim para Jesus recolher, para Deus levar, e aí a gente perde um cara tão sensacional como o deputado Paulo Fernando, meu amigo, que eu faço aqui uma homenagem para ele neste momento. Obrigado, Paulo. Morreu neste sábado o professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal. Advogado, jornalista e professor, Paulo Fernando foi deputado federal pelo Distrito Federal no lugar de Júlio César Ribeiro até janeiro de 2024. Paulo Fernando passou mal na madrugada de hoje, chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu. Ele deixa a esposa e 4 filhos. Em sua última postagem no Instagram, o ex-deputado havia recomendado um filme aos seus seguidores. Ele falou do O Guardião, sobre a proteção de São José, e pediu momentos de reflexão. A vice-governadora do DF, Celina Leão, usou as redes sociais para se solidarizar com a família do ex-parlamentar aqui do DF. O presidente da Câmara, Hugo Mota, lamentou a morte do ex-deputado. Mota destacou que Paulo Fernando foi um homem de convicções firmes e dedicação à vida pública. Quer saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Siga o nosso canal aqui no YouTube e acompanhe as nossas redes. Morreu neste sábado o professor... Triste, muito triste, um cara do bem, do coração maravilhoso, Paulo Fernando, botafoguense, de Piripiri, do Piauí, né? Um cara que fez tantos projetos sociais, tanta coisa bacana, e agora que o pessoal vai descobrir o seu legado, vai continuar, professor Paulo Fernando. Uma briga, uma luta incansável contra as jogatinas, contra as coisas erradas, a favor da vida, contra o aborto, um cara cristão, um cara que sempre fez o bem, sabe? Ele tocava um projeto lindo aí de acolhimento a pessoas, a vítimas, a mulheres que queriam até abortar. Ele fazia um acolhimento, um trabalho na calada, sem ninguém, sempre ajudou. Foi o meu orientador, meu conselheiro muito tempo aqui. Esses últimos dias nós estávamos muito próximos. Eu tinha andado muito com ele. E, cara, você vai fazer muita falta aqui, porque você é um cara muito do bem. Que Deus te receba de braços abertos e continue olhando e vigiando por nós, meus amigos. Obrigado a você. E deixa aí uns sentimentos nos comentários pro Paulo Fernando, que ele merece
muito reconhecimento, porque ele fez muito bem. Como eu digo sempre, vem comigo.